E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui para mais um podcast Revalida com a doutora Ariane. Ela vai falar um pouquinho sobre a história dela, como foi que ela conseguiu aprovar na prova do Revalida e vamos saber os segredos da aprovação. Vamos ver aqui o que é que ela tem para nos ensinar. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, tudo bem, doutor? Me conta, como é que você me conheceu? Eu conheci o Rafael por meio do meu esposo. Meu esposo, ele é cubano também, ele é professor de educação física, então, assim, ele sempre me ajudava a pesquisar material para eu estudar, né? Aí ele achou seu canal, do Rafael Rodrigues, aí ele assistiu lá uma coisa e ele falou, olha, achei um canal que é muito bom, assim, eu não entendo muito de medicina, mas parece muito bom, eu vou te sugerir você olhar lá. Aí eu fui lá, pesquisei, eu gostei muito. Aí então eu comecei a assistir as lives, isso foi em 2020. Eu comecei a assistir as lives lá que você dava e eu fiz a prova do 2020 por meio desse resumo. Entendi. Eu fiz resumo por cada live que eu assistia. E a prova de 2020 foi a primeira prova que você fez ou já tinha feito anteriormente? Sim, foi a primeira. E como foi o resultado de 2020? Assim, na prova 2020 eu não fui muito bem. Foi muito difícil. Eu estava com 5 meses de gestação, trabalhando. Eu não estou trabalhando ainda na nossa profissão, tem 4 anos, né? Porque eu participei do Mais México e o contrato foi cancelado em 2018, aí eu fiquei desempregada. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Eu me preparei por meio das suas lives. Eu estudei menos de um mês para me apresentar na prova. Na verdade, eu sabia que eu tinha pouca, assim, possibilidade de passar nessa prova, mas eu falei, eu vou tentar, eu vou ir na prova, porque eu já vou conhecer o meio, eu vou ver como que funciona, como que é feita a prova, né? Que muitas pessoas falam, mas cada quem tem a sua própria experiência. Lógico. Eu falei, eu preciso ter essa experiência para me preparar. Aí, então, eu me apresentei nela. Aí faltaram 10 pontos para eu passar. Entendi. Aí, o que foi que em 2021 você passou? O que foi que você fez diferente em 2021 que você não tinha feito em 2020 para poder aprovar? O principal é, assim, seguir seu conselho. O principal foi resolver as questões. Entendi. Eu fiz assim, eu vou imprimir todas as provas anteriores e eu vou resolver elas. Aí eu comecei a assistir as lives, o projeto 8 em ponto, né? Aí as lives do meio-dia, 5 da tarde. Assim, para mim era religioso, o tempo todo. Aí no horário da noite, quando eu deitava com minha filha já, assim, foi uma etapa bem difícil. Aí eu continuava assistindo essas lives e, assim, temas que eu não tinha olhado, temas que eu ainda não tinha revisado, só pelo fato de eu assistir as suas lives, resolvendo as questões. Aí, quando eu percebi, eu já tinha esse conhecimento na minha cabeça. Entendi. Quando eu fui a revisar esse tema, eu já conhecia. Entendi. Assim, o que eu precisava saber para me apresentar na Revalida. Entendi. Ou seja, você vê, né, como é interessante. É o que eu digo. Quando a pessoa é difícil, é muito difícil fazer isso. Porque você tem que ter uma disciplina muito grande. Então não é todo mundo que vai conseguir fazer essas coisas. Mas não tem segredo quando você tem dedicação e você segue o método correto. Então a doutora, ela assistia todas as lives. Tudo material gratuito, material de altíssima qualidade, gratuito lá disponível no Instagram, que muita gente não assiste, ela assistiu. Chegou lá, estudou tudo direitinho. Lógico, você precisou de muito mais tempo do que uma pessoa que tem um curso, mas deu certo. Você chegou lá e passou. Seguiu as dicas e passou na prova de 2021. Que dicas você daria, que você fez para quem vai fazer a prova? Assim, a dica que eu dou, primeiramente, a gente tem que ter muita disciplina, a gente tem que ter muito compromisso com a gente mesmo. Assim, cada quem tem uma situação diferente. No meu caso, foi bem complicado. A gente é sozinho aqui, né? Não tem família neste país, com um bebê recém-nascido, trabalhando em uma farmácia como balconista até agora. Então, assim, uma situação muito difícil. As pessoas precisam ter disciplina, precisam ter compromisso e o principal, usar o método certo. Não adianta você, assim, estudar os temas, como eu estudei para 2020. Esses temas que eu resumi, eu tinha conhecimento dele. Mas quando eu me enfrentei na prova, eu me senti perdida. Então, assim, resolver as questões me proporcionou um desempenho muito bom. Eu estava lá na prova, eu escutava a sua voz, fácil de mim. Eu falava, gente, como? Assim, foi muito... Eu me senti bem tranquila, o tempo também, tudo foi mais... consegui controlar tudo.
Eu saí satisfeita, graças a Deus, desse exame. Muito bom, rapaz. É muito Uma legal. experiência totalmente diferente da primeira que eu me apresentei em 2020. É muito bom, né? Você saber que o método é o método certo. Porque Exato. ele dá. Porque eu penso assim: ó, o método certo não é aquele que aprova uma pessoa só com a maior nota. O método certo é que aprova o maior número de pessoas. Esse é o método certo. Porque se ele é certo, se ele é bom, ele serve para muita gente. Se serve para uma pessoa, duas pessoas, às vezes a pessoa vê assim, né? Antigamente, aqui no Brasil, eles têm muito a mania de colocar os aprovados no vestibular. O vestibular é a prova que se faz para entrar nas universidades, né? Aí eles colocam um aluno que aprovou em medicina, coloca só um aluno. Ou seja, todos os outros alunos da escola não aprovaram. Aquele aluno aprovou. Aí, ou seja, aquela escola não tem mérito quase nenhum na aprovação daquele. Porque se foi um aluno só, não é por causa da escola, é por causa daquele aluno. Ele deve ter feito algum curso, alguma coisa, então não é mérito da escola. Se tem um curso que aprova pouquíssimas pessoas, não é mérito do curso, é mérito das pessoas. Agora, se tem um método que aprova muita gente aprova seguindo esse método, então olhe com carinho, observe se realmente é verdade isso daí, porque se muita gente está conseguindo aprovar, significa que o método é bom. Então é por isso que a gente fala, eu faço essas entrevistas e eu faço questão de fazer, porque eu aprendo muito com quem eu entrevisto. Todas as dicas que eles dão, eu vou anotando, vou pensando, vou fazendo e vou melhorando o método, porque a ideia do método é fazer com que você aprove. Essa é a ideia. Agora tem pessoas que não conseguem ter a disciplina que a doutora teve, que a doutora Yami, e aí elas precisam do curso. E aí compram o curso. Mas quem tem disciplina, quem consegue, quem vai conseguir, então consegue de qualquer jeito. O curso foi uma ferramenta, não foi um amuleto, não foi mágica, ele simplesmente deu o direcionamento. Agora, uma outra coisa, a doutora já tinha o conhecimento. A única coisa que o método fez foi colocar o conhecimento dentro de um molde para conseguir fazer a prova do Revalida. Então, essa é massa. Doutora, aí você aprovou na prova teórica. Maravilha. Agora vinha a prova prática. Prova prática, outra coisa, outra história. Como foi que você fez? Desculpa, Rafa, uma coisa que eu queria falar da prova teórica. Quando eu me apresentei lá no exame, eu tinha experiência de 2020, né? Eu lembro que quando eu peguei assim, a primeira questão da prova, eu fiquei muito tempo nessa primeira questão e eu não entendia. Eu falava, meu Deus, eu estudei esse tema, eu não entendo a questão. Assim, tem o fato de que eu não tinha feito as provas anteriores. Já em 2021 foi diferente. Só que eu tomei uma estratégia. Eu falei assim, eu vou começar pela questão número 10 e eu vou começar a resolver até a questão número 50. Porque as primeiras questões e as últimas sempre são complicadas. Eu acho que é com toda intenção que eles fazem. Aí eu comecei a resolver, aí depois voltei, comecei a resolver as primeiras questões. Aí eu falei, tá tranquilo, agora vou ao banheiro, vou tomar um suco, vou começar pelas últimas questões agora. Então eu fiz assim. E para mim deu muito certo. Assim, foi bem tranquilo. Então, assim, para a prova prática... Foi um trauma, essa teórica foi um trauma, né? Nossa, assim, foi um trauma, na verdade. A minha pressão subiu, eu levei um queijo lá para tomar café, né? Me intoxiquei, assim, foi horrível, né? A gravidez, eu falei, meu Deus, isto é muito forte, a revalida, a gente tem... É difícil esse momento, né? Então, a prova prática, eu não ia me apresentar a fazer a prova prática porque eu não tinha condição financeira para fazer ela. E faltando 24, 25 dias para eu fazer a prova, eu tenho umas amizades assim muito boas, pessoas que eu falo assim, Deus que coloca no caminho da gente. Essas pessoas me falaram, você vai fazer. É porque eu tinha dúvida, se eu não fazia essa, eu perdi as outras duas oportunidades, né? E eles falaram assim, você vai fazer sim, você se esforçou muito, como você vai perder tudo que você fez? Nós vamos te dar esse dinheiro de presente. Eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Aí então eu comecei a correr, eu fiz um cronograma, colei lá na parede do quarto e assim, correndo, né? Aí eu procurando as suas lives do Projeto 8 em Ponto, aí eu não achava. Eu ia para a farmácia, eu até conversei lá com o dono da farmácia que eu precisava assistir às suas lives, que eu não tinha condição para comprar material para estudo, que você era muito bom, que eu já tinha me preparado com as suas lives, né? Aí eles me permitiram. Só que nas 8 horas eu não achava nada. Eu mandei mensagem no grupo, ninguém respondeu. Eu falei, gente, o Rafael. Aí um dia alguém comentou, não, é a live das 6 da manhã. Eu falei, é 6 da manhã. Aí eu comecei a acordar cedo, eu falei, eu vou assistir as lives antes de ir para o serviço, né? Aí eu assisti a live das 6 da manhã, assim, seguindo todos os seus conselhos. Eu fiz um esqueleto, como você aconselhava
olhava lá por cada área, né? Eu falei assim, as coisas que não posso deixar de perguntar em pediatria, as coisas que não posso deixar de perguntar em ginecobstetrícia, em clínica. Aí eu fiz um esqueleto para cada especialização, né? Para cada especialidade. Aí eu assistia minhas lives, levava minha filha para onde cuidavam dela, ia para o serviço. Lá na farmácia, quando não tinha cliente, eu estudava lá. Os mesmos companheiros de trabalho começavam a fazer lá como se estivesse na prova, e aí voltava e continuava. Aí eu continuo assistindo as suas lives no horário da noite, da prova teórica. Por quê? Porque eu precisava do conhecimento teórico, né, para me desempenhar ali na prova prática. Então, eu tomei essas duas ferramentas. Eu já tenho o esqueleto que eu vou seguir, as perguntas que eu não posso deixar de fazer, mas eu continuo refrescando meus conhecimentos pela parte teórica, porque eu continuo assistindo as lives que já você tinha gravadas lá no seu canal de YouTube para a prova prática. Entendi. Aí, então, eu comecei a fazer assim, todo dia, o tempo todo, de noite, de madrugada, toda hora. Menino, que estratégia. E deu certo, rapaz, foi coisa de Deus mesmo. Foi coisa de Deus mesmo. Assim, Deus é maravilhoso. Porque, tá vendo, a estratégia, essa estratégia do esqueleto, eu já venho com ela há muito tempo. Desde 2020, quando eu fiz a primeira prova, eu inventei essa lógica. O que é o esqueleto? Explique, doutor, o que é o esqueleto, que você vai explicar melhor do que eu. Explique. Assim, eu peguei, por exemplo, clínica médica. Eu não posso deixar de perguntar antecedentes patológicos pessoais, familiar, vacinação. Isso me ajudou muito, porque na prova tive a questão lá a estação que era de saúde coletiva, só que era um paciente infartado. Isso. E quando eu saí da prova, é porque a gente nesse momento, assim, é um momento de muita tensão. A gente não quer pensar em muitas coisas, mas muitas coisas terminam passando pela cabeça da gente, né? Porque muita coisa depende desse momento. E eu saí da prova e eu falei, gente, eu não perguntei sobre a vacinação. Eu não perguntei. Só que quando eu vi o vídeo, eu tinha perguntado sobre a vacinação. Por quê? Porque eu segui o esqueleto. Isso, já estava na minha cabeça, assim, cronometrado, organizado, como eu tinha que perguntar. Tá vendo? Então, eu fiz assim com cada especialização. Eu fiz com pediatria, com ginecobstetrícia, e deu muito certo. Isso é muito importante, que a doutora tá falando, é muito importante. Se você chega lá na hora e você descobre o que você vai perguntar lá na hora, você não vai aprovar. Você, de jeito nenhum você consegue aprovar. Então, o que eu pensei? Olha, você na prova do Revalida tem uma parte, mais da metade da estação, que você não pode pensar. Tem que ser automático. Então, como é que é a estação? Bom dia, meu nome é Rafael, sou médico responsável pelo OBS. Qual é o seu nome, qual a sua idade, qual a sua ocupação, você é casado, você tem filhos? Qual a motivo da sua consulta? Tá certo. Se for gestante, se for idoso, se for criança, tem um cartão da vacinação? Aí você pergunta os sintomas. Aí ela fala um sintoma pra você. Ah, corrimento. Ah, certo. Quando começou, foi a primeira vez. Você tem algo, melhor ou pior com alguma coisa, toma alguma coisa, fez alguma medicação. Aí você sai perguntando sobre sintoma. Depois você pergunta sintomas associados, antecedentes, e assim vai. Viu aí que eu faço sem pensar, que é automático, é uma coisa atrás da outra? Eu não sei fazer de trás pra frente. Eu só sei fazer do começo pro final. Por quê? Porque uma coisa é gatilho da outra. Entendeu? Exatamente. Eu não me preocupo com o que o paciente vai falar. Ele fala e eu fico só aguardando. E vou perguntando. Chega um momento da estação que eu já colhi todas as informações. Por quê? Porque eu não mudo a pergunta dependendo do caso. Eu pergunto todas as coisas para todos os casos. Então eu pergunto, você tem as vacinas completas? Você tem alguma alergia? Fez alguma cirurgia? Toma alguma medicação? Fez alguma internação? Então não me importa se é criança, se é adulto, se é idoso, não me importa. Eu pergunto sempre a mesma coisa. Porque por perguntar você não vai perder ponto. Você vai perder ponto se ele não te disser alguma coisa que você precisa. Então mais ou menos só com a estratégia você tem 5 pontos. Olha, e essa estratégia eu dou de graça a ela. Dou na live e digo, olha, é assim que você vai fazer. 5 pontos eu já dou de presente para a pessoa. E aí o resto a pessoa vai desenvolver através do conhecimento. Então o que a doutora fazia? Ela tinha um esqueleto para cada uma das especialidades e ela complementou os conhecimentos estudando checklists e estudando os temas com o que ela já sabia. Então ela já tinha visto as lives, já sabia, já tinha os resumos dela. Então você vê, simples, né? Não é simples, mas dá trabalho, meu amigo. Fazer isso dá trabalho demais. Meu esposo falava assim, lembra o ponto que Rafael fala, porque eu coloco aqui a live assim, ele também escutava. Lembra o ponto que Rafael fala, os pontos que são de graça, o ponto que você não pode perder, você pode perder aquele, porque se você chega numa estação que você não sabe, esses pontos você tem que garantir eles. Sobre isso mesmo que você está falando. Qual é o seu nome, sua profissão, você tem alergia, vacina, traumatismo, transfusões, né? E me aconteceu isso, justamente. Tinha uma estação lá de cirrose hepática. Quando eu entrei na sala, que eu olhei
olhei para o ator e eu vi a barriga dele. Eu falei, meu Deus, ou é uma hepatite, ou é uma cirrose, vamos ver. Só que quando eu abri a porta, a primeira coisa que eu falei assim na minha cabeça, eu tenho que seguir certinho o esqueleto, porque eu tenho que garantir meu ponto. Esta é uma estação que eu acho que eu não estudei muito bem esse tema, então eu tenho que me defender com isso. E terminou que eu fiquei com 8,50 nessa estação, então assim, foi, graças a Deus, foi muito bem. Porque não tem segredo, é muito simples. E tem outros pontos, 5 pontos é garantido. Agora, ainda tem estação, por exemplo, essa daí da hepatite. Mesmo sem saber o diagnóstico e o tratamento, você dá para tirar fácil. Por quê? Porque por fazer alguma coisa você ganha mais, por pedir exames você ganha. Então, os exames já são mais do que 5 pontos. Então, você vai ganhando um ponto em cima do outro de graça. Perguntar se o paciente tem dúvida, encaminhar ele, fazer qualquer coisa dessa já dá ponto de graça. Então, é muito simples, é muito simples. É difícil você colocar na sua cabeça. E você precisa de muito treino. E geralmente a gente não tem tempo, acontece a vida, mas é simples. A lógica é simples, lógico, precisa de tempo, precisa de alguém lhe acompanhando, precisa de treino. E quanto mais coisa, mais facilidade você tem, é melhor, né? Se, por exemplo, se você tem condições, a doutora não tinha condições de nada. Então ela pegou e investiu o tempo dela no que ela podia. E graças a Deus ela conseguiu e deu tudo certo. E é isso massa. Mas você fez um método correto. Se você tivesse feito outro método, não tinha dado certo. Então você foi do método certinho. Você seguiu as dicas, você fez o seu esqueleto, você chegou lá. Que dicas você daria para quem vai fazer a prova prática? O que você diria que é mais importante para a pessoa? Assim, para quem vai fazer a prova prática, o principal é isso, né? Você se organizar, ter assim como nós chamamos, né? O esqueleto, que vai te orientar muito bem ali, porque a gente já é médico, né? O conhecimento a gente já tem. Então, assim, é importante você se organizar. Ali o momento é um momento muito difícil. A gente fica nervoso, mesmo sem querer, porque é um momento primordial na vida da gente. Então, outra coisa que me ajudou muito foi que eu revisei tudo o checklist anterior. Eu peguei todas as provas de 2011 até agora, e então eu vi os temas que eram mais prevalentes, os temas que se repetiam. Tinha aí a estação do ano 2011, 2012, que tinha intubação orotraqueal. Era igualzinho. Eu lembro que você falava disso também. Era igual, um checklist com o outro. Então, assim, eu vi o modo que eles avaliavam, o modo que eles queriam que você respondia. Isso também me ajudou muito. Então, assim, a gente tem que praticar. Eu praticava aqui com o boneco, o urso de pelúcia, eu reanimava eles. Quando tinha tempo, eu estudava com umas colegas, hacíamos assim videochamada e a gente ia fazendo como se estivéssemos na prova, né? Mas o tempo é complicado, quando a gente não tem tempo. Uma criança de 6 meses, né? É difícil. Então é isso, tem que ter disciplina, tem que praticar, tem que ser organizado no seu estudo. Eu acho que a sua situação lhe obrigou a aprovar. Ó, é como a mãe que vê um filho sendo de uma situação de risco. Ela faz tudo para conseguir. Você tinha uma chance. Você ganhou a sua prova. Você tinha aquela chance. Porque talvez ia ser muito complicado você fazer uma outra oportunidade. O dinheiro você ia ter que juntar, é muito caro. Agora é R$4.100. É muito caro essa prova. É muito caro. Então, não é todo mundo que tem R$4.100 para dar numa prova. Então, tudo isso obrigou você a se dedicar ao máximo. Então, é como eu digo, né? Eu tenho 4 filhas e elas são a causa principal da minha dedicação. Se não fossem elas, talvez a minha história tenha sido totalmente diferente. Porque eu sou, você sabe, né? A gente perde tempo com muita coisa. Eu gosto de muita coisa. E eu me dedico, antes, quando eu não tinha filho, eu me dedicava a coisas que não me levavam para canto nenhum. Mas depois que eu tive elas, aí aquela coisa na minha cabeça. Como eu sou muito responsável, eu digo, eu tenho responsabilidade. Eu tenho filho, eu tenho que dar sustento para elas. Eu tenho que dar uma melhor qualidade de vida, eu tenho que dar uma educação de qualidade, eu tenho que dar... Então, isso tudo me obrigou a me mover. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com você. Tudo que aconteceu foi para botar o seu pra frente. A força que eles dão pra gente, né? A vida da gente muda totalmente. Você faz, assim, é tudo. E eu me sentia muito comprometida, sabe? Além de comigo mesma, né? Eu me sentia muito comprometida com essas pessoas que estavam acreditando em mim, sabe? Que falaram, você pode, você é capaz. E é muito bom a gente ter o apoio, assim, de pessoas que falam, você pode, você vai conseguir. Então, isso é muito importante. Eita, mas é muita alegria, pelo amor de Deus. Que história bonita, que história bonita. Olha, eu fico feliz. Você lembra, eu mandei mensagem para você falando que eu tinha errado no diagnóstico, que por isso eu achava que eu não tinha passado, né? Eu errei no diagnóstico do pneumotora, eu confundi ali com um tamponamento cardíaco, né?
falei, tem a triada de Beck, fiquei ali, na final não fiz o procedimento, mas graças a Deus consegui porque fui assim bem nas outras. Lógico, mas isso é o ensinamento. Uma estação, olha, você pode... Pense, quantos pontos a gente precisa? Menos de 70, não é isso? São 66, alguma coisa, não é isso? Ou seja, a gente pode errar 3 estações inteiras que a gente ainda passa. Então, às vezes, a pessoa erra alguma coisa e o diagnóstico é 1 ponto, tratamento 1 ponto, 1 ponto e meio, e tratamento é 1 ponto, 1 ponto e meio. Toda estação você tira pelo menos 5 pontos, porque você sabia o esqueleto. Então, a pessoa não deve se desesperar. Foi ruim na estação? Vai para a próxima, não se preocupa, faz o teu melhor, segue o esqueleto que a pessoa consegue tranquilamente. Você é a prova disso. Tá vendo aí? Esforço, dedicação e outra coisa, né? Controle de Deus em todas as coisas. Deus, ele sabe tudo de melhor. E tudo que acontece é por permissão dele, e Deus, ele sabe o que é melhor pra gente. Você estava num momento que você precisava, era o seu momento de aprovar. Então deu certo. Você fez o seu máximo, e eu acho que quando a gente faz o máximo e a gente se dedica e faz o correto, porque tem pessoas que, infelizmente, não sabem o que fazer. Isso é que é ruim. É muito pior. Imagine que você é um maratonista, você corre, você tá fazendo um percurso para vencer uma corrida, só que você tá indo pelo caminho errado. Você nunca vai vencer. O cara pode ser muito pior do que você em relação à corrida, mas se ele tá indo pelo caminho certo e você tá indo pelo caminho errado, você não vai ganhar dele, você vai perder. Então, o bom é ir pelo caminho certo. Uma hora você vai chegar, a velocidade que for. Tem pessoas que correm, tem pessoas que andam, mas todo mundo chega. Agora, só chega se for pelo caminho certo. Se for pelo caminho errado, não vai. Não vai. Você vai perder tempo, né? Então, além do caminho certo, ainda dou um atalho. Ainda dou um atalhozinho para facilitar. Doutora, quando você recebeu a nota aprovada, como foi a situação? O que você sentiu na hora? Meu Deus. Eu chorei, eu comecei a rir, eu fiquei de joelho agradecendo a Deus. Eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para todo mundo. Tinha tanta pessoa para mandar mensagem e falar assim: obrigada pela ajuda que você me ofereceu, obrigada por tudo, obrigada a Deus, porque foi assim, me faltavam 15 décimas, né? Eu mandei mensagem para você. Eu ganhei pontos justo na estação que eu tinha errado o diagnóstico, precisamente por isso que você está falando, porque eu segui o padrão do que eu tinha que fazer ali. Então, eu consegui ganhar pontos ali, me ajudou demais, e eu fiquei muito feliz. Assim, eu olhava a página, eu fechava, eu abria e falava, gente, eu não estou acreditando. Você precisou de recursos. Sim. Como foi a experiência dos recursos? Me conta. Você falou que faltavam 0,15 no caso, 15 décimos. Rapaz, isso aí é para matar o coração, né? Você ali, com toda essa história, eu costumo dizer que o Revalida é uma novela mexicana. Novela mexicana é assim, ó. O cara, de repente, tem uma reviravolta no começo. Ah, não sei quem é filho de não sei quem. Aí pronto. Aí tem aquele chororô, aquela coisa. O Revalida é isso, é uma novela mexicana. Então você já tava ali, já no limite de tudo. Faltou 15 décimos. Quando você mandou uma mensagem pra mim, eu disse, não se preocupe, faça o recurso que vai dar certo. Você fez o recurso e uma observação, você não ganhou nenhum ponto. Eles lhe devolveram. Os pontos eram seus, eles não corrigiram corretamente. E depois, quando você fez os recursos, eles viram a merda que tinham feito, corrigiram certinho e lhe devolveram seus pontos. Quantos pontos lhe devolveram, doutora? Quantos pontos lhe devolveram? 2 pontos. 2 pontos. Você que fez o recurso? Eu fiz. Eu falei assim, gente, tinha tanta pessoa falando que estavam fazendo recurso, que era 1.500. Eu falei, não, nem sonhar com isso, né? Eu falei, Deus me ajuda, eu vou tentar, eu vou ver como que a pessoa... Tem uma amiga que já tinha feito a prova e ela já tinha feito o recurso. Eu falei, me explica como que a gente faz. Ela falou, é simples, é só você olhar lá o que você falou, colocar 1 minuto, 1 segundo exato e mostrar para ele que você falou. Eu falei, então, tá certo, eu vou olhar tudo, vou ver e eu vou fazer. E aí eu fiz. Perfeito. Deu certo e a emoção da aprovação chegou, deu tudo certo. Liguei lá para Cuba, todo mundo chorando. Bom demais. Doutora, eu quero lhe agradecer pela sua história, pela sua participação. É muito importante isso daí, para contar para as pessoas que é possível. Quando você tem dedicação, você vai pelo caminho certo, é possível você aprovar. O Revalida não é esse bicho de 7 cabeças que pintam pra gente. E essa cultura de dizer que o Revalida é difícil é o que faz muitas pessoas desaprovarem. O Revalida não é difícil nem fácil. Ele é uma prova. O que dificulta o Revalida é o INEP. O INEP é desorganizado. Os professores que corrigem de má vontade, ou porque é muita carga em cima deles, e acontece 1000 coisas. Mas a prova em si não é complicada. O que a gente tem que fazer é desmistificar e mostrar para as pessoas que conseguem aprovar. Todo mundo
consegue aprovar, só basta tentar e ir pelo caminho certo, se esforçar que dá tudo certo. Então, do mesmo jeito também, quero lhe parabenizar, lhe agradecer pela sua participação. Obrigada. E lhe parabenizar, porque é difícil, é muito difícil passar por causa de todas essas coisas. Não é por causa da prova, é por causa do processo. O processo é complicado. E eles nos humilham desde o primeiro momento até o último, mas não tem problema. Estamos felizes e depois do CRM na mão, acabou-se. Então eu fiquei muito feliz quando vi que você passou. Eu falei para meu marido, Rafael passou, graças a Deus. Nossa, estou muito feliz. Ele ajudou tanta pessoa. Eu queria lhe agradecer, porque assim como eu já falei para você lá, porque você faz tanta coisa por tanta pessoa que você nem conhece. E eu falo assim, meu Deus, abençoa ele, abençoa a família dele, porque assim como você me ajudou muito a mim, tenho certeza que tem ajudado muita pessoa que também não tem condição, sabe? E assim, é difícil, porque a gente eu queria comprar seu curso, com certeza, deve ser ótimo, as pessoas falam, mas a situação complicada, né? Mas graças assim, a tudo material que você disponibiliza grátis, a gente conseguiu. Então, agora você é vê. difícil, mas não é impossível. Agora você vê, ó. Todo o material do curso eu disponibilizo gratuito. Todo o material do curso. Eu só não disponibilizo gratuito o que eu não consigo disponibilizar. Agora, para poder ver o material do curso gratuitamente, a pessoa tem que se dedicar, tem que assistir as lives ao vivo. Porque eu não tenho como deixar assim, porque senão eu não vou ter o que vender. Claro. Então eu não posso disponibilizar tudo gratuitamente e deixar. Eu posso disponibilizar gratuito e deixo lá para a pessoa assistir ao vivo. Porque aí quem não tem condição de comprar o curso pode assistir ao vivo e pode fazer. Foi o que você fez. E é exatamente isso. É uma vergonha uma pessoa que não pode comprar dizer que não dá para conseguir. Dá para conseguir. Só basta você fazer a sua parte. Então você é o exemplo maior de que tanto as pessoas que fazem o gratuito, eu tenho, por exemplo, lá no meu curso também, no Tips Revalida. Quando eu vendo para a pessoa hoje em dia, né, por causa do o valor do curso já é um valor muito bom. Ele não é caro, ele é barato. Mesmo assim, eu ofereço, depois que a pessoa aprova, ela ganha gratuitamente, para quem comprou agora nos últimos cursos, né, o curso online para prova prática, gratuito. Então, eu tenho um aluno, acabei de fazer uma entrevista agora, que ele não tinha condição de fazer curso prático. Ele só fez o gratuito do Tips Revalida. E ele aprovou. Então não tem desculpa. Ah, não posso comprar o curso prático. Mas você tem pelo curso. Ah, não posso comprar nenhum. Você tem tanto as lives de prova teórica como você tem as lives de prova prática. Então não tem desculpa. Me perdoe. E quando a pessoa me diz assim, ah, Rafael, eu não consigo porque não tenho material. Eita, meu Deus do céu. Aí é onde eu fico doido. Porque o que mais tem na internet é material. Ou seja, se dedique, meu amiguinho. Se dedique porque você vai dar. Doutora, muito obrigado. Eu quero que você dê as suas considerações finais para a gente terminar a nossa live. O que você gostaria de dizer agora? Eu que agradeço. Assim, eu quero falar para todos que chegar lá e vocês conseguir a revalida. Assim, é um sonho depois de muito sacrifício, tanto para os médicos que foram estudar fora, como para nós que somos estrangeiros. É assim, é um logro, não tem palavra para a gente descrever essa sensação quando você fala, consegui, vou ter a minha liberdade, vou conseguir as pessoas me valorizar pelo que a gente é, né? Então, eu aconselho a todos se focar, não desistir do seu sonho, valorizar muito seus materiais. Então, não é excusa, não é um pretexto você falar, não tenho material, não posso, todo mundo pode, né? É questão de ter disciplina, de focar no que você, na verdade, quer. E, assim, agradecemos muito a você, agradecemos muito o que você faz, ninguém faz. Ninguém faz isso que você faz, então, assim, a gente é muito grata. E isso, só focar, que a gente consegue. Muito bem, doutora. Você que assistiu esse podcast, eu espero que você se inspire, que você pare de dar desculpa, amigo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, eu sei que a gente sofre, eu sofri. Eu não comprei curso nenhum, não, também não. Fui aí do zero, pegando e inventando o meu jeito de fazer. Do mesmo jeito que a doutora fez, foi o que eu fiz. Então você pode fazer. Passar na prova do Revalida, hoje em dia é muito mais fácil, porque tem muito material gratuito para você. Então, dá para você fazer. Pare de inventar desculpa e vá. Eu não tô dizendo que é fácil. Eu não tô dizendo que você, todo mundo consegue, não. Eu tô dizendo que se você quiser, se você for pelo caminho certo, você vai conseguir. E essas lives são justamente para isso, para mostrar que você pode conseguir. Se você fizer o que é correto, se você se dedicar, né? Eu tenho alunos que desaprovam uma vez e no outro ano aprovam e assim vai. A gente vai lutando, né? Então, muito obrigado por todos vocês que assistiram. Papai do Céu abençoe a todos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Até o próximo podcast Revalida. Tchau.